Então vamos lá, gente. Ó, eram 6 questões, né, de objetivas, né, e 2 dissertativas. A prova valia 15 pontos, né? Cada questão objetiva valia 1 ponto. E a dissertativa tinha uma que valia 4 e a outra valia 5 pontos, tá? A gente vai ver daqui a pouco, né, as questões. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos começar com a primeira questão, né? Então ela falava assim, ó, as linguagens HTML, né, e CSS trabalham em conjunto para criar páginas web. Com base nessa interação, né, entre as duas linguagens, analisa as afirmações abaixo e as relações entre elas. Então, a primeira afirmação, né, no desenvolvimento web moderno, a separação entre a estrutura de conteúdo HTML e a apresentação visual CSS através de arquivos externos, né, é considerada a prática mais eficiente para a manutenção de sites. Por quê? Porque, afirmação 2, né, com a chegada do HTML5, os navegadores deixaram de acertar estilos aplicados diretamente dentro das tags através do atributo style, né, tornando os arquivos externos a única forma de colorir textos ou definir, né, fundos. Tá? Então vamos ver, gente. Ó, a primeira afirmação ela está correta. Tá? Então deixa eu marcar aqui, né? Então, ó, a primeira afirmação ela é correta porque, né, nos momentos da web moderna a gente separa, né, a parte do conteúdo que está no arquivo HTML, né, da parte que caracteriza a identidade visual, né, desse conteúdo que vai estar lá no arquivo CSS, tá? E através de arquivos externos. Então, normalmente nós já vimos, né, que nós estamos normalmente fazendo, quando criamos a folha de estilos, o CSS, normalmente deixa ela com um arquivo externo, né, mas não necessariamente tem que ser assim. Eu posso incluir ela dentro do arquivo HTML, ok? Mas com arquivos externos, ela é considerada a prática mais eficiente, né, para manutenção de sites, tá? Então, porque como o arquivo está fora, né, toda a parte visual está fora, é mais fácil, né, a gente fazer as alterações visuais no arquivo CSS sem modificar os arquivos HTML. Tá? Então isso aqui, né, é uma forma muito boa, né, de a gente manter, né, os arquivos sempre atualizados. Tá? Então essa primeira afirmação ela é verdadeira. Tá? A segunda, né? A segunda é falsa, né? Porque, ó, ele fala assim, ó, com a chegada do HTML5, os navegadores deixaram de aceitar estilos aplicados diretamente dentro das tags. Isso não é verdade, tá? A gente pode definir, né, um determinado estilo dentro do arquivo HTML. Isso é possível, né? Então, por conta dessa parte aqui da afirmação, né, então a afirmação inteira ela é falsa, tá? Então a gente tem a primeira, né, afirmação verdadeira e a segunda falsa. E isso é caracterizado, né, pela alternativa C, ó. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, né, e a segunda é uma proposição falsa, tá? Então essa daqui é a letra C. Ok? Dúvidas? Tudo bem? Então vamos lá. Próximo, né? Box Model, né? O modelo, né, de caixa, né, padrão lá do CSS, né, é uma estrutura teórica, né, que determina como cada elemento HTML é renderizado, né, com uma caixa retangular. E as regras CSS são os comandos que definem dimensões, espaçamentos e bordas dessa caixa. Até aí, tranquilo, né? Lembra que a gente tem o model box, né? Ele define assim, ó. Aqui eu tenho, né, a parte do conteúdo, tá? Em volta do conteúdo, né, eu tenho uma outra caixinha aqui, ó, que é a parte do padding, tá? Em volta do padding, né, eu tenho a borda, né, que é o border, tá? E em volta da borda, né, eu tenho a margem, tá? Aqui eu tenho
a margem. Então esse daqui, né, é o modelo de caixa padrão, né, o box model do CSS, tá? Então vamos lá. De acordo com os conceitos de sintaxe CSS e a estrutura box model padrão, assinala a alternativa que descreve corretamente, né, os estilos de uma regra ou as áreas de uma caixa, né, de elemento. Tá? Item A. Em uma regra CSS, o seletor é o valor numérico que define o tamanho da fonte como 4px. Não, o seletor não é isso não, tá? Então o seletor é apenas um identificador da caixa, tá? Então no HTML, quando a gente cria lá um determinado elemento, né, tá? Por exemplo, uma caixa qualquer, tá? Então a gente identifica no CSS através de um seletor, tá? Então esse seletor não é um número, né? Ele é uma palavra que define quem é esse elemento caixa que a gente quer trabalhar, né, lá no HTML, tá? Então isso aqui tá falso, tá? A área de padding, né, espaçamento, é a distância externa que separa um box de outro elemento, sendo obrigatoriamente transparente. Não, o padding, né, é justamente o espaço que está em volta do conteúdo, tá? Aquilo que separa uma caixa da outra, né, é essa caixa da margem, que é a caixa mais externa, né, que tem sobre ela, tá? Então não é o padding, é a margem. Então isso aqui também está errado. Box model é constituído de dentro para fora, é verdade, é do conteúdo para fora, né, daqui para fora, né, para fora, de dentro para fora, pelas áreas conteúdo, né, content, espaçamento, que é o padding, a borda, que é o border, né, e a margem, que é a margem, né. Então até aí, aparentemente essa daqui tá correta. Vamos ver as outras, né. A propriedade box size, né, border box, faz com que o navegador some o padding e a borda por fora da largura definida, aumentando o tamanho total do elemento da borda. Não, né, isso não é verdade, tá? Quando a gente coloca box size e border box, significa que o tamanho da caixa, né, é o tamanho, inclui aqui, ó, né, a parte da borda, tá? Né? Então isso aqui não faz referência ao padding, né? Faz referência a essa caixa border aqui, ó. Então isso aqui está errado também, né? Elementos do tipo inline, né, como a tag span, ocupam toda a largura horizontal disponível e sempre iniciam uma nova linha, né? Não, isso não é verdade não, né? Quando o elemento é inline, ele vai ficar assim, ó, né? Ele vai ficar um do lado do outro e não ocupa, né, o espaço todo, tá? Elas ficam sempre alinhadas um do lado do outro, a menos que, né, esse grupo de caixas aqui, ó, inline, né, ocupam um tamanho maior do que a margem. Aí sim, ela pode quebrar, pode passar para baixo ou para cima, tá? Vai depender de como a gente está estruturando isso, né? Então isso daqui, ó, essa afirmação também está errada, né? Portanto, a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa C. Ok? Dúvidas? Legal, então vamos lá. Q3, olha, as propriedades de display, né, no CSS é fundamental para definir o modelo de caixa, box model, né, de um elemento e como ele se comporta no fluxo do layout da página, tá? Então a propriedade display ela vai definir, né, como é que vai ficar o posicionamento dos elementos, né, ou dessas caixas dentro de uma página, tá? Então um dos valores possíveis, né, da propriedade display, né, designa o modelo grid layout. Tá? Então grid layout foi aquilo que a gente viu na última aula da gente, né? Então, com base no modelo grid layout, né, analise as afirmações abaixo em relação entre elas. Então vamos lá. O modelo grid layout é uma ferramenta obsoleta? Não, não é obsoleta, né? O grid layout, né, ele é um modelo bem atual. Ele deve ter, bem, atual em termos, né? Ele, se não me engano, foi definido pela W3C
acho que em 2018, 2019, né? E ao longo desses anos teve algumas atualizações, tá? Então não é uma ferramenta obsoleta, muito pelo contrário, ela tem sido atualizado, né? Por várias vezes, tá? Então obsoleta, isso está errado. Então vamos ler inteira primeiro, né? Então o modelo Grid Layout é uma ferramenta obsoleta do CSS que serve exclusivamente para criar tabelas e dados. Não, né? Ele não serve para criar tabelas, tá? Né? Ele serve para a gente alocar os blocos, né? Da maneira como a gente imagina, tá? Então ele facilita, né, essa construção, essa estrutura. Sendo incapaz de organizar layouts complexos como páginas sobre bandas de rock, né? Mentira, a gente estava fazendo isso nas nossas práticas, tá? Então essa afirmação aqui é completamente falsa. Ok? Né? Por quê? Né? Vamos ver a segunda afirmação. Ó. O sistema de grades CSS funciona de forma unidimensional. Né? Mentira, não é unidimensional, né? É bidimensional. Né? Tá? Então já está errado aqui. Ó. O que impede o desenvolvedor de organizar elementos em linhas e colunas ao mesmo tempo em uma única estrutura. Tá? Isso também está completamente errado. Tá? Então o Grid Layout ele facilita para a gente organizar esses elementos em linhas e colunas. Tá? Então isso aqui é falso também. Tá? Então dessa maneira, sendo as duas falsas, né, vai recair na alternativa E. Ó. As seleções 1 e 2, né, são proposições falsas. Né? Então, terceira alternativa E. Dúvidas até agora, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo. Q4, de novo, né? Box Model. Então, ó, o Box Model, modelo de caixa, é fundamental no CSS porque define como cada elemento HTML é renderizado, né? Gerenciando o espaço ocupado por conteúdo, preenchimento, né? Que é o padding, borda, que é o border, e a margem. Né? Analise as informações abaixo sobre o Box Model, né, do CSS e assinale a alternativa correta. Tá? Então vamos lá, né? Item A. O padding, espaço interno, é a área entre o conteúdo principal e a borda do elemento, né? Então vamos botar aquela caixinha aqui, entendeu? O padding é exatamente isso, ó. Eu tenho o conteúdo aqui, né? Então ele separa o conteúdo das outras caixas aí, tá? Então vamos voltar lá. Então o padding, espaçamento interno, é a área entre o conteúdo principal e a borda do elemento. Isso tá certo. Então, é certo. Falando certo e bota errado. Quer ver? Verdadeiro. A margem, né, é a distância que separa um box do outro e sua área é sempre transparente. Isso é verdade. Né? Quando a gente encosta uma outra caixa aqui do lado, né, é esse espaçamento da margem aqui que dá uma separação entre esses elementos. E ela é sempre transparente. Tá? Então isso aqui também é verdade. Então, verdadeiro. Terceiro, o elemento div, né, utilizado para agrupar conteúdos como banda 1, destaques, né, isso a gente já tinha visto na atividade 2, nas atividades práticas 1 e 2, né, apresentadas nas aulas, é classificado como um elemento inline. Não é não. Tá? Na verdade, o div, né, ele é classificado como um elemento, né, boxline, né, ou seja, ele não é colocado, né, um do lado do outro, na mesma linha. Tá? Então é um elemento do tipo block, né? Tá? Então tem elementos inline, que é desse jeito, e tem elementos do tipo block, que é colocado um debaixo do outro, tá? O div é um desses, né? Ele faz isso aqui, ó, tá? Ele vai colocando, né, os fases internos assim, ó, um debaixo do outro, tá? Então, ó, ele não trabalha com elementos inline. E por essa razão, né, ignora definições de largura, width e altura, muito pelo contrário. Tá? Ele vai levar esses dois parâmetros aqui em consideração. Tá? Então, nesse caso, essa afirmação 3 ela é falsa. Tá? Logo, né, só temos como verdadeiras a 1 e a 2. Tá? E aí, segue então a alternativa A. Né? Então, afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Então, é a alternativa A.
Tá bom? Ok, gente? Então vamos lá. O uso do grid CSS, o uso do CSS Grid Layout é fundamental no desenvolvimento, né, web moderno, porque oferece um método bidimensional, isso é verdade, né, linhas e colunas simultaneamente, para criar estruturas complexas, né, responsivas e alinhadas com muito menos código, né, do que técnicas antigas como o Float Position. Né? Tanto é que no curso eu não estou falando muito sobre, né, sobre o Float e Position. Não é que elas não existam mais, elas existem sim, tá? Mas como o nosso tempo é um pouco curto, né, então eu estou pulando um pouquinho, né, a definição disso, né, do Float Position, e falando com estruturas mais modernas, né, mais fáceis de serem manipulados, como o Grid Layout e o Flexbox, né, que a gente vai ver na semana que vem. Tá? Sobre a utilização do modo CSS Grid Layout para organizar a estrutura visual de uma página, assinala a alternativa correta. Né? Então vamos ver. O display grid, né, que é uma propriedade que a gente define lá no CSS, ativa um sistema unidimensional, permitindo organizar itens apenas em colunas sem suporte a linhas simultâneas. Não é. Tá? Quando você coloca display grid, você está ativando exatamente, né, o grid layout. Tá? Logo, ó, tá vendo que ele está falando aqui, ó, oferece um método bidimensional e não unidimensional. Tá? Então isso aqui é falso. Tá? A propriedade Grid Template Columns, né, é utilizada no container Py, né, isso está correto, é no container Py que eu coloco essa propriedade para definir o número e a largura das colunas da grade, tá? Até aqui está correto, né? O Grid Template Columns, né, column de coluna, né, ela serve exatamente para você definir, né, quantas colunas você vai ter, ao mesmo tempo que você vai definir a largura dessas colunas. Tá? Então, até aqui ela está certa, isso aqui é verdadeiro. Os grid items, né, são todos os elementos de um documento HTML, independente de onde estejam posicionados na hierarquia. Não. Né? Os grid itens são colocados dentro de um CSS. Então, os grid itens, né, eles são justamente de um grid hierarquicamente, né, maior, que normalmente é o container, é um Py. Tá? Então, dentro de um container do tipo Py, né, eu coloco grids ali, né, outros elementos, e passam a ser filhos desse Py. Tá? Então, os grid itens, né, eles são todos elementos de uma, independente de onde estejam posicionados na hierarquia. Não é verdade. Tá? Em termos de hierarquia, ele fica debaixo, né, dos grids do tipo container, né, que são os pais desses grid itens. Né? Então isso aqui está errado. Tá? A propriedade gap, né, ou grid gap, traço gap, né, antigamente se falava isso, né, o valor dessa propriedade era grid gap. Né? De uns anos para cá, né, eles acabaram simplificando e basta apenas chamar como gap. Tá? Mas ainda é aceito, né, esse tipo de notação, grid gap. Serve para definir a espessura da borda externa de todo o grid container. Não, né? Isso aqui serve para dar um espaçamento entre os elementos, tá? Entre uma linha e outra, entre uma coluna e outra dentro do grid layout, tá? Então, não tem nada a ver com a espessura da borda. Tá? Então, isso aqui está errado. A unidade FR, vem de fraction, né, representa um valor fixo de pixels que não se altera independente do espaço livre no container. Mentira, na verdade é o contrário disso. Né? Ele representa um valor variável em pixel, né, que se altera dependendo do espaço livre no container. Tá? Então, se no espaço livre container tem 180 pixels, né, então um R, né, uma fração, vale 180 pixels. Se o espaço reservado, né, sobra, tem 50 pixels, então um FR vai ser igual a 50 pixels. Tá? Então, essa afirmação está errada também. Logo, só sobra a 5 como a B como correta. Então, alternativa B para a questão 5. Tá? Vamos lá na próxima, última das objetivas, né? O grid layout é projetado para organizar, né, o layout da página como um todo, né?
facilitando o posicionamento preciso de elementos. Analisa as afirmações abaixo sobre a propriedade display, então de novo vamos falar sobre display, e o modelo grid, né, e assinala a alternativa correta. Tá? Então vamos lá ver. Os grid itens, né, são todos os elementos de uma página HTML, mesmo aqueles que não são filhos diretos de um container grid. Tá? De novo, né, isso aqui está errado. Os grid itens são exatamente filhos de um grid container. É o contrário disso. Tá? O grid, o display né, grid ativa um sistema de layout bidimensional, tá correto, permitindo organizar itens em linhas e colunas simultaneamente, tá? Isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é qual? Opa, de novo, né? Eu escrevo, estou colocando o contrário aqui. É falso aqui e é verdadeiro aqui, tá? 3. Os elementos com display block ocupam toda a largura disponível do container, inicialmente sempre em uma linha nova, né? Não, isso não acontece, né? Tá? Não vão nem sempre, né, esses elementos do tipo block, né, vão ocupar toda a banda, a largura possível, né? Só vão fazer isso se eu colocar uma propriedade que faz isso, mas sozinha ela não faz, tá? Então, essa afirmação aqui está... Aliás, não, peraí. Elemento display... Ah, sim! Tá, eu estou falando besteira. Os elementos com display block, né, eles ocupam realmente toda a largura disponível do container, né, sempre que inicia em uma nova linha. Então, toda vez que tiver elementos, você está colocando, né, um debaixo do outro, tá? E na hora que ele vai posicionar para o outro, né? Aqui eu estou supondo que essa é essa largura, mas se você colocar mais um, aumentar a largura, ele também vai se adaptar a essa nova largura, tá? Então, ó, o 3 também ele é correto, tá? Portanto, eu tenho como afirmações verdadeiras a 2 e a 3, tá? Sendo assim, é alternativa 2, 3, ó, alternativa C. Tudo bem? Acertaram tudo, gente? Ou quase tudo? Tava fácil, né? Essas questões aí, né? Eu acho, né? Algum comentário? Tudo bem, então. Espero que vocês estejam aí, né? Vamos lá, então as 7 a 8, né, são as questões dissertativas, tá? Então, ó, vimos que na atividade prática 2, né, a 2 a gente estava fazendo, né, aquela parte das bandas de rock, né, dos anos 70, usando o grid, né? Na atividade 1 a gente estava fazendo a mesma coisa, só que não estávamos usando o grid, tá? Então, vamos ver lá, gente. Ó, vimos na atividade prática 2, né, realizada em aula, criamos uma página web, né, com os tema bandas de rock dos anos 70 e aplicamos algumas regras CSS na classe .container, né, dentro de um arquivo de estilos, né, estilos.css. Veja os arquivos index.html e estilos.css que eu anexei na prova, tá? Então, na prova tinha essas duas os arquivos, né, index.html e CSS lá, tá? Analisa as regras CSS, né, aplicadas à classe container e responda. Valendo 2 pontos, né? Explique qual é o efeito da propriedade display, né, grid, sobre os elementos filhos contidos no index.html, né? E a B, né, valendo 2 pontos também, né, descreva a propriedade grid template columns, né, 4FR, 1FR, né, e como ela organiza, né, a largura das colunas da página, tá? Então eu coloquei aqui, eu já deixei uma resposta meio que pronta aqui, né, uma resposta sugerida, que é essa daqui, ó, né? A propriedade display grid, ela transforma o div principal em um grid container. Por que eu estou falando div, né? Porque lá no arquivo, né, do HTML, né, a gente dividiu dentro do espaço do body, né, uma div mais externa, né, e várias divs dentro dela, tá? Então a div principal é um grid container, né?
E quando eu coloco, né, a propriedade Grid Display, o que ela vai fazer? Ela ativa um sistema de layout bidimensional, né, que permite organizar os elementos filhos, né, que são aquelas divs que estão lá dentro, em linhas e colunas simultaneamente. Tá? Então essa é uma possível, né, resposta desse item A. Tá? A gente colocou uma resposta, né, diferente dessa, mas assim, no geral também estava certa. Tá? Então aqui é uma sugestão apenas de uma possível resposta, né, dessa questão. Tá? O item B lá, descrever como a propriedade Grid Template Columns, né, então estou falando dessa propriedade aqui, ó, né, 4FR, 1FR, organiza a largura das colunas da página. Né? Então, ó, a declaração 4FR e 1FR, ela divide o espaço horizontal, então divide aquele espaço, aquela linha lá, né, horizontal, né, em 5 partes proporcionais. Tá? 5 não, né? 5 partes proporcionais, não, é 4FR e 1FR. Então, é como se eu dividisse isso aqui, deixa eu ver, vou colocar 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Como eu coloco 4FR e 1FR, né, então o primeiro bloco, o primeiro elemento, vai ocupar 4 frações. Né, ou seja, ó, vai ocupar 1, 2, 3 e 4. Tá? E vai sobrar para outra coluna, né, um pedaço só. Então vai ser esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, de tal maneira que esse bloco vai ocupar 80% da largura, tá? E essa daqui 20% da largura. Qual é a grande vantagem disso? Né? A vantagem é que se você tem no monitor a tela, né, tá cobrindo 100%, né, desse elemento aqui, ó, 80% daquela tela, né, vai ser ocupado pelo primeiro elemento, primeiro bloco, e 20% para o segundo. Se por acaso eu mudar, né, ou seja, alterar o tamanho da tela, né, comprimir ou esticar ela, ela vai permanecer sempre com essa, né, essa mesma porcentagem. Ou seja, né, cada uma dessas frações, se eu esticar ela vai ficar um pouquinho maior, mas todas as frações, né, vão ter o mesmo tamanho. Tá? E toda vez que eu mudar a largura dessa tela, 80% da tela vai ser de um bloco e 20% de outro. Tá? Isso que a gente chama de responsível. Né? Ou seja, independente do tipo do monitor, independente de como eu mexo, né, na tela daquela página, tá? Essas proporções elas se mantêm. Tá? Então a proporção se mantém, né? Mas as larguras podem estar mudando, tá? Elas são variáveis. Tá? Então a declaração 4FR 1FR, né, divide o espaço horizontal, né, em 5 partes proporcionais, frações, onde a primeira coluna ocupa 4 partes, que representam 80%, e a segunda coluna ocupa 20%. Tá? Então quando a gente escreve, né, essa propriedade dessa maneira, a gente está dividindo, né, que aquela linha horizontal vai ter 2 colunas, a primeira coluna ocupa 80% do espaço horizontal, né, e a segunda coluna, né, vai pegar 20% desse espaço. Tá? Então essa aqui seria uma possível resposta, né, para essa pergunta aí. Tá? Deu para entender, gente? Não, o Carlos está falando aí que acertou quase tudo. Parabéns, tá? Depois eu te falo, né, confirmo isso, né, por e-mail, tá legal? Questão 8, ó. De novo, a gente fala sobre aquela prática, né, atividade prática 2, tá? Bem, aqui eu já estou até antecipando, né, que a maior parte das provas que a gente vai fazer, as questões vão ser baseadas nessas atividades aí, tá? Então é bom que vocês, né, pratiquem isso, né, reproduzam, né, o que eu vou fazer em aula, tá, para vocês fixarem, né, grande parte dessas propriedades. Tá? Eu não conheço muito, né, não sou um especialista em construção de páginas web. Tá? Então alguma coisa realmente eu estou aprendendo, alguma coisa a mais. Então, né, o básico a gente já sabe, mas, né, tem alguma, como essas, né, modificações vêm sendo atualizadas aí, ao longo do tempo, né, nem sempre eu vou acompanhando essas atualizações, tá? Então, por exemplo, Flexbox eu não conhecia, então
eu estou estudando um pouco sobre ela e é bastante interessante, tá? Então vamos lá, né? Oitava questão, última questão. Olha, com base na atividade 2, observamos que no arquivo estilos.css, a classe .caixa-topo, né, utiliza a propriedade grid area, né? Então grid area, né, ó, isso aqui, ó, essa propriedade aqui, ó, tá? E numa das linhas aparece assim, ó, 1/1/2/3 ponto e vírgula, tá? Com base nessa propriedade, responda. Item A valendo 2 pontos. Explica a função de cada um desses 4 valores numéricos, né? E no item B, valendo 3 pontos, né, como essa configuração permite que o topo da página, né, ocupe, né, as 2 colunas do layout, enquanto as bandas ocupam apenas uma, tá? Quando a gente fala bandas, né, seriam as bandas de rock, né? Lembra que a gente colocou assim, ó, o topo aqui, não? A gente colocou um topo, tá? Uma área aqui, ó, que teria um espaço para 3 bandas, né? Banda 1, banda 2, banda 3, tá? Um menu aqui, ó, lateral, tá? E depois um rodapé, tá? Então aqui eu tinha lá, né, banda 1, aqui banda 2, banda 3. Aqui eu não lembro como é que eu chamei, acho que foi menu, né? Eu não lembro agora, tá? E aqui era o rodapé. Ok? Então, lá na caixa topo, ou seja, referente a isso daqui, ó, tá? Não, essa aqui era o identificador desse topo, né? Que eu chamei de caixa topo. Estava definido isso aqui, ó, grid área, né? Grid área, tá? 1/1/2/3, tá? Ok? Bem, na atividade 2 eu tinha falado para vocês, né, que quando a gente usa o grid layout, a gente tem aqui uma divisão, né, em linhas e colunas, tá? Então a gente tinha aqui, ó, que a partir desse ponto aqui, ó, do canto esquerdo, né, superior, a gente tem aqui, né, que eu tenho a primeira coluna, né, que começa aqui, né, a segunda coluna que está aqui, tá, e a terceira coluna que está aqui. Então, ó, eu tenho uma linha coluna, né, ó, uma linha coluna aqui, ó, essa linha aqui, a segunda e a terceira. E a gente numera assim, ó, isso aqui seria a coluna 1, né, linha coluna 1, linha coluna 2, linha coluna 3, tá? Ao mesmo tempo em que eu tenho que fazer uma divisão em linhas, né? Então, ó, aqui eu tenho a primeira linha, essa daqui, ó, eu coloquei um gap, né, mas na verdade tem uma linha aqui, ó, tá? Que seria a 2, aqui, ó, seria a 3, né? Aqui, ó, a 4, aqui a 5 e aqui a 6. Tá bom? Então, ó, tá vendo que quando eu quero definir que o topo, né, vai ocupar esse retângulo aqui, né, eu posso definir isso daqui usando o grid area, né, porque a gente vai definir a área que ela ocupa, tá? E para definir isso, eu só preciso marcar 2 pontos, né? No caso, ó, eu tenho que marcar esse canto superior esquerdo, tá? E o canto inferior direito desse retângulo, ó, esses 2 pontos. Esse ponto aqui tem coordenada, ele está na linha 1, coluna 1, tá? E esse cara aqui, ó, ele está na linha 2, ó, coluna 3, tá? Então, ó, de tal forma que quando eu defino isso daqui, a área vai ser exatamente esse retângulo aqui, ó, tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, número da linha, né, início, número da coluna, né, início, tá? E o 2 e 3, ó, é as coordenadas desse outro ponto, tá bom? Tá? Então, é para isso que a gente serve esses números. Por exemplo, se eu quiser definir, né, a caixa banda 1, se fosse
caixa, né? Eu não sei como é que a gente chamou lá, esqueci, né? Se fosse assim a banda 1, né? Acho que aqui era um ID, né? Então tem que colocar aqui uma. Então, ó, eu colocasse o grid área, então ó, grid área, né? Dessa banda 1, ó, seria esse ponto que tem coordenada aqui, ó, linha 2, coluna 1. Então, ó, 2/1. E ele tem aqui, ó, aqui é o canto, né, inferior direito, tem coordenada linha 3, coluna 2, né? Então aqui vai ser 3/2, tá? E assim por diante, tá? Embaderando todas as outras, tá? Então, muito que uma resposta, né, sugestão sugerida para essa questão aqui, eu coloquei dessa maneira, ó, né? Para a questão a propriedade grid, né, grid área define o posicionamento de um item, né? Isso, ó, esse bloquinho aqui, ó, ele é um item, né, que está dentro de um container pai, tá? Então ele é um filho desse container que está mais externamente dele. Então, ó, a propriedade grid área define o posicionamento de um item especificando as linhas de início e fim da grade. A sequência de valores representa linha início, coluna início, não, então, ó, 1, linha do fim, né, que é o 2, coluna do fim, que é o 3. Tá? Então ficava assim, ó, desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, 1, tá? E esse aqui 2, 3. Então, ó, linha início 1, né? Coluna início, como é que chama? Linha início 1, né? Coluna de início 1, tá? Esse daqui, ó, linha fim, né? 2 e coluna fim 3, né? Tá bom? A gente viu também, né, que uma outra forma de colocar isso daqui, tem muita gente que faz assim, né, naquele vídeo que eu sugeri para vocês, né, do curso em vídeo lá do professor Guanabara, ele gosta muito de usar, né, não essa anotação aqui, mas usar a anotação, né, da posição invertida, né. Então, por exemplo, ó, o 3 aqui, ó, esse 3 aqui, como a gente estava vendo aqui, ó, né, ele é o último, a última linha, tá? Então, em vez de eu escrever assim, ó, eu podia ter escrito isso aqui, ó, dessa maneira, ó, 1/1, né, /2/-1, tá? Quando a gente coloca -1, né, então especifica que esse cara aqui, ó, né, é a última coluna, ó, tá? Em vez de ser a coluna 3, ó, mas depois da 3 não tem mais nada, né? Então ele é a última coluna, então eu posso representar contando da direita para a esquerda, né? Ele seria a linha 1, mas como eu estou colocando da direita para a esquerda, ela fica negativa. Então eu posso colocar assim, 1, 2, -1. Tá? Ok? Então é uma outra forma de a gente representar isso. Né? Aqui, ó, por exemplo, né? Nesse cara aqui, ó, seria o 3, 2, seria linha 3 e 2. Né? O 2 aqui, ó, né? ele não é o último, né? Mas ele é o penúltimo. Então até poderia colocar -2 aqui também, tá? Nesse caso, né, tanto o +2 e o -2 estão representando o mesmo ponto, tá? Indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né, vai cair sempre nessa posição 2 aí, tá bom? Então essa é uma possível sugestão aí para essa resposta. Não estou querendo dizer, né, que não existe outra resposta, né, correta, tá? Então vai depender de como você escreveu isso, tá bom? No item B, né, a pergunta era, né, como essa configuração permite que o topo da página ocupe 2 colunas do layout, enquanto as bandas ocupam apenas uma. Tá, tá vendo que aqui, ó, né, nesse posicionamento que a gente fez, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu voltar uma delas, né, a coluna, esse elemento topo aqui, ela ocupou espaço, ó, de 2 colunas, ó. Enquanto que da banda está ocupando só uma, né? Como é que isso acontece? Tá? Então eu coloquei assim, ó. Como o container possui 2 colunas definidas pela linha colunas, né, 1, 2 e 3, né? Com as linhas colunas, ó. Colunas 1, 2 e 3. Tá?
ao indicar que o topo termina na linha coluna 3, né? Então, ó, na linha coluna 3, essa aqui é na 3, onde é que eu estou? Ele se estende, né, por toda a largura disponível, né? Então, na hora que eu comecei a criar um retângulo a partir dessa posição e fui para cá, é como se eu estivesse esticando esse retângulo, né, até o fim dela, tá? Ou seja, ela pegou, né, ocupou aquele espaço que era reservado para uma coluna, para uma coluna, pegou toda, né, esse espaço, tá? Aí termina com 3, ó, ele se estende por toda a largura disponível. Já as bandas, né, como caixa banda 1, que a gente viu aqui atrás, ó, essa daqui, está só ocupando uma coluna. Então, ó, ele se estende, já as bandas, né, como caixa banda 1, ele termina na coluna 2, né, ó, ele termina aqui, ó, na coluna 2, tá? E fica assim, ó, grid 2, 1, né, 3, 2, né, ocupando apenas a primeira coluna da grade, tá? Então, esse grid área, né, tem essa flexibilidade, né, de você poder definir uma área do bloco, né, apenas usando, né, coordenadas de pontos de um retângulo, né? Faz uma colocação bem geométrica, tá? E isso facilita bastante. É por isso que o pessoal, na hora que vai projetar uma página, a primeira coisa que ele faz é rascunhar como a página vai estruturada por blocos, tá? E a partir dali, né, vai fazendo aquele quadriculado ali, ó, tá? E desenhando, né, que os blocos vão ficar, né? Pô, vai ficar um bloco aqui e deixar uma área, né, lateral aqui com mais inteira. Esse aqui vai ficar assim, ó, vai pegar só esse espaço, vai ficar desse jeito e assim por diante, tá? Você estrutura isso da forma como você quiser, tá? E usando o grid área facilita bastante, né, a construção desse tipo de esquema aí. Tá bom então, gente? Né? E aí terminamos a prova, né? Deixa eu ver se tem mais coisa. Não tem mais nada, tá? O que vocês acharam da prova? Comentários? Estava difícil? Muito fácil? Mediana? Por que mediana, no caso? Você queria uma mais difícil? Se quiser uma mais difícil, próxima prova a gente tem material para isso, hein? Tá. Tava tranquilo, mas esqueceu as duas últimas perguntas. Tá? Então, isso é falta de praticar, tá? Ok? Né? Vocês veem que não é difícil, né? Criar uma página HTML e CSS é bem tranquilo. É muito mais fácil do que era, sei lá, né, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu tinha, para mim, né, criar uma página era um saco, né? Só com HTML. Né? Com o advento do CSS, aí mudou tudo, né? Aí começou a facilitar bastante isso, tá? Hoje já existem, né, algumas ferramentas, né, são especializadas em construir a página para você, tá? Não o conteúdo, mas, né, de montar, né, fazer uma montagem de umas páginas, né, bastante interessantes, né? Tem alguns templates ali que facilitam pra caramba isso. Né, tem uma ferramenta chamada Figma, né, que é bem legal para esse tipo de coisa, né, e outras que existem por aí. Algumas são gratuitas, né, ou outras são pagas. Essas que são pagas, né, tem possibilidade de ter um plano gratuito, né, com não todas as opções, né, tá? Mas pode valer a pena. Pode valer a pena. Durante o curso eu vou tentar trazer, né, alguma dessas ferramentas, ou pelo menos informações, né, de onde vocês podem buscar e criar esse tipo de coisa, tá? Para quem cria blog, por exemplo, né, usando o WordPress, né, que acho que é o aplicativo, né, mais utilizado para a construção de blog e para sites de uma maneira geral, né, tá? Existe uma ferramenta, né, que facilita bastante a gestão, a construção, a manutenção, né, dessas páginas, chamado Elementor Pro, tá? O Elementor Pro, né, parece ser bastante interessante, mas ela é paga, tá? Ela tem plano, acho que ela não, se não me engano, ela não tem um plano gratuito, né? Tem um plano iniciante ali, né?
que não te dá tantas opções assim, mas dá para usar, tá? Então é isso, gente, né? Se vocês quiserem montar um blog, então já tem muitas ferramentas aí, bastante interessantes, que ajudam você a construir, né, o seu site, tá? E o WordPress é uma boa opção, tá? Tudo bem então, gente? Algum comentário a mais? Tá, ok. Então vamos lá. Vou trazer aqui, ó. Tá, então vamos continuar um pouco aí, né, falando sobre o grid layout, né? A gente, a gente vai ainda desenvolver mais aquelas páginas de banda de rock, tá? Eu escolhi essa opção, né, porque eu gosto, né, de rock. Tinha que achar algum objetivo, né, alguma coisa para a gente trabalhar, e eu resolvi, né, juntar o útil ao agradável, tá? Então eu escolhi isso daí e vamos trabalhar em cima, tá? Isso não quer dizer que vocês tenham que se apegar a esse tipo de opção minha. Você pode criar o teu próprio, né? Pode ser baseado no que eu estou fazendo ou até melhor do que eu estou fazendo, né? Não vai dar para a gente fazer muita coisa, né, interessante dentro dele. A gente vai fazer o basicão, né? Colocando algumas coisas bastante interessantes nele, tá? Mais para frente, quando a gente for trabalhar em JavaScript, né? Eu acho que vai ser mais umas 3 aulas, mais ou menos. Tem mais 2 ou 3 aulas, a gente vai entrar em JavaScript. Aí a gente vai trabalhar com construção, né, usando páginas, né, HTML e CSS, né, conectando a um banco de dados. E eu estou montando aí uma atividade para a gente trabalhar uma página, né, HTML e CSS, né, conectado com um projeto de automação, tá, com Arduino, né? Não sei se vocês conhecem o Arduino, né? É uma placa de prototipação para fazer automação, né? Então eu vou construir aí um projetinho, um medidor de temperatura, que eu vou conectar via serial, né, com uma página web via JavaScript, tá? Então a gente vai ver dinamicamente, né, por exemplo, a temperatura de um meio ambiente, né? E essas informações vão sendo mandadas para a página, para a minha página, né? E ela vai informando para mim, né, sei lá, periodicamente, cada um segundo, aí não importa, né, o valor da temperatura ambiente, tá? E eu vou ver se eu coloco dentro dessa aplicação, né, um módulo para gerar um gráfico, tá? Então isso dinamicamente, online, né? Então eu estou capturando uma informação de temperatura, esse sistema vai jogar via serial, né, para minha página, né, em JavaScript. O JavaScript pega essa informação, né, ele processa a informação, mostra para mim o valor de temperatura e vai atualizando um gráfico, tá? Né, só para vocês verem que dá para fazer bastante coisa interessante, né, fazendo páginas bem simples aí, tá bom? Então vamos lá, gente, olha, vamos trabalhar de novo com esse grid layout, né? Eu vou parar um pouquinho com a parte da página, né, de rock, para a gente começar a pensar na estrutura, né? Ou seja, vou recomeçar aquele projeto, né, agora pensando em grid layout, mas de uma maneira um pouquinho mais profissional, tá? Então a minha ideia é fazer o quê? Vamos lá. Ó, nesse exercício vamos reestruturar a página sobre bandas de rock dos anos 70 utilizando o grid layout com as tags semânticas, né, header, main e footer, tá? Ou seja, lembra que eu tinha colocado, né, a nossa página uma seguinte estrutura, né? Ó, deixa eu colocar aqui de novo, né? Tinha lá o topo, tá? Aqui, ó, né, tinha a parte que ele escrevia 3 bandas, né? 3 bandas. Tinha um menu, né, um lateral aqui, e tinha o que eu chamei de rodapé, tá? Então aqui era o rodapé, aqui era o topo, tá? Aqui era a banda 1, né? Vou colocar B1 só para banda 2 e banda 3, tá? E aqui era eu nem sei como é que eu chamei, tá? Menu, tá bom? Eu coloquei desse tipo de coisa, só que eu coloquei tudo como div, tá?
Vou manter isso? Sim, eu vou manter isso. Só que agora eu vou usar, né, o que a gente chama das tags semânticas, né? Que seriam, né, a gente dividir cada uma dessas coisas assim, em partes. Então, essa parte aqui, ó, tá? Eu vou chamar de de header, né? Ou seja, opa, escrevi errado aí. Header, tá? Essa parte aqui, tirou o rodapé, né? Que a gente vai chamar de footer, tá? Essa parte aqui, ó, né? Chama de principal, a main, tá? E essa parte aqui, que é um menu de navegação, eu vou usar uma tag chamada de nav, tá? Para fazer a parte de navegação, tá, ok? Né? Agora, essas tags que eu vou usar, header, main, footer e nav, dentro dela vai ter essas divs aqui, né? Mas qual é a importância disso? Né? A importância disso é que quando a gente divide isso dessa maneira, né, esses espaços aí viram orgânicos, né? Eles são trabalhados de forma orgânica. Né? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que quando essa página estiver no ar, né, os mecanismos de busca vão olhar para essa página, né, e vão encontrar agora, né, essas tags aí, ó, header, main, footer, nav. E ela vai falar assim, opa, né, essas tags aí, ela tem informação importante, né? Então vamos olhar ela de uma maneira mais precisa, né, mais detalhada, tá? Se não tivesse esse tipo de coisa, que eu tivesse colocado da forma que eu tinha colocado antes, só com divs, né, elas não passariam pelos mecanismos de busca, mas sem entrar em detalhes, ela não vai dar importância, né, para aquela estrutura que está ali, tá, para aquele conteúdo, tá? Então, para diferenciar, né, essa importância, né, dessas informações, a gente coloca, né, as informações que são importantes em tags semânticas, ok? É por isso que eu vou usar, vamos assim, eu vou replanejar aquela página, né? Só que agora eu estou olhando, né, sobre esse aspecto mais semântico, ok? Então, ó, nessa primeira parte, vamos construir blocos e posicionados de forma idêntica. Opa, o que é isso aqui? Tá? Posicionado de forma idêntica à que fizemos anteriormente, utilizando vários recursos que o grid layout proporciona. Né? Então, vamos ver passo a passo como vamos resolver isso, tá? Então, a gente vai construir isso, fazendo isso usando o Visual Code também, tá? Então, vamos lá. Qual o próximo passo? Então, a primeira coisa, eu vou criar, né, uma página HTML, né, um index.html, com essa estrutura aqui, né? Então, o que eu tenho aqui de novidade? Não tem muita coisa de novidade não, né? Tá? Eu tenho que lembrar que isso aqui é um bloco básico, né, um arquivo básico do HTML, tá? Eu tenho aqui, ó, né, o nosso link aqui, ó, para chamar a folha de estilos, tá? Que eu já tinha antes, né? O banner que está aqui, ó, e eu vou criar aqui, né, uma div container, tá? Uma div container. Daqui a pouco vocês vão ver como é que a gente vai colocar toda a parte do banner. Então vamos abrir o VS Code, tá? Eu vou colocar, né, essas informações aqui, ó, tá? Eu vou colocar dentro dessa página aqui, ó, né, que eu chamei de Projeto Rock dos anos 80, tá? Então ela está dentro de um arquivo meu, né, que eu chamei de dentro dessa... eu criei uma pasta, né, chamada Projeto Rock anos 70, e aí você pode escolher o espaço que você quiser no teu computador, né? Coloca o nome que você quiser, não precisa ser necessariamente, né? Então eu só criei essa pasta, e aí dentro dessa pasta, ó, ela está vazia, tá? Então o meu projeto vai ser todo ele incorporado aí dentro, né? Então eu vou avisar para o Visual Code que eu já tenho agora, né, um espaço para eu poder escrever meu projeto. Então vamos informar para ele, né? Como é que a gente informa? Ó, nós vamos abrir um novo arquivo? Não, não vamos abrir um novo arquivo. Vamos abrir um arquivo? Não, não vamos abrir um arquivo. Vamos abrir uma pasta? Opa, isso sim, nós vamos abrir uma pasta. É a pasta do meu projeto. Então eu vou clicar aqui, ó. Ou você clica aqui, né? Ou vai lá no menu arquivo, né? No menu arquivo e acha lá, abrir pasta, tá? Tanto faz, né? Ou não, um atalho é o Ctrl+K, Ctrl+O, tá? Bom, já que tá, né, abrir o Visual Code já me deu essa alternativa aqui, vamos abrir a pasta, ó.
Abrir a pasta. E vamos localizar ela, né? Então ela vai estar aqui no meu disco C, na minha pasta Oscar, 2026, primeiro semestre, programação para web 1, nas aulas, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Projeto anos 70, tá? Ok? Então, aí vocês escolhem como é que vocês fazem o seguinte. Só uma coisa, né? Interessante. Daqui, como eu falei para vocês, mas nas aulas a gente vai falar sobre Git e GitHub, né? Então, quando a gente começar a falar sobre isso daí, né? Todos os meus projetos agora vão estar dentro lá do GitHub, né? Dentro desse espaço nas nuvens, né? E eu vou compartilhar essa pasta com vocês. E compartilhando essa pasta com vocês, né? Vocês vão ter que se cadastrar também no GitHub. Então quem tiver interessado, vai dando uma olhada aí, né, né, nos vídeos que tem no YouTube, né, como é que faz para você abrir uma conta lá no GitHub, né, e o que é o Git, tá? Então só bem rápido, né, o Git e GitHub, né, qual a diferença entre os dois? O GitHub é esse espaço na nuvem, né, onde você a partir do teu login que você vai cadastrar, você vai ter uma área exclusiva para você colocar os seus projetos ali, né? E o próprio GitHub vai controlar as versões que você está desenvolvendo, né? Ou seja, se você perdeu alguma, né, sei lá, por algum motivo perdeu o teu projeto, você vai poder recuperar porque ele tem lá guardado, né, versões anteriores, né, desse projeto, tá? Legal. Então, essa é a parte do GitHub. O que é o Git? Bem, você normalmente não vai trabalhar com esses projetos na nuvem, né? Você vai trabalhar no teu computador, né? Ou no servidor da tua empresa. Então, lá na tua máquina, né? Você vai abrir um espaço, como eu estou abrindo aí, ó, o projeto Rock no meu computador, tá? Mas eu quero, né, que esse projeto, toda vez que eu for carregar ele, eu pego, né, a cópia que está lá no GitHub, tá? Então, quem vai fazer essa integração de pegar o teu projeto, fazer uma cópia no teu computador, né, do projeto que você vai trabalhar, ou atualizar o que está no computador lá do GitHub, é exatamente esse programa chamado Git. Tá? Então, você vai ter que baixar esse programa Git e instalar na tua máquina. Tá? Instalar na tua máquina, aí vai ter um procedimento, né, para você fazer essa integração, né, do teu programa Git com a área do GitHub, né, que está cadastrado para você, tá? E aí que tem umas complicações aí, por isso que a gente vai fazer uma aula só para ver como é que isso faz a integração. Mas isso não impede vocês, né, de virem vários tutoriais a respeito do GitHub. Inclusive lá no curso vídeo tem, tá? O Guanabara tem uns módulos ali, né, que fala exatamente sobre o Git e GitHub, tá? Eu aconselho vocês a darem uma olhada nele. Bem, então lá, então ó, eu abri uma pasta, né, selecionei a pasta e tá lá. Ó, pronto, carregou, tá? Então ó, a pasta está aqui, ó, né, estrutura Rock dos anos 70, né? Se eu clicar aqui, também que não tem nada, né? Então eu já vou aproveitar aí e vou criar uma outra subpasta para onde a gente vai colocar os nossos arquivos CSS, tá? Eu costumo não colocar tudo na pasta principal, né? Tá? Então vamos organizar um pouquinho mais ela. Então eu vou criar aqui uma subpasta. Então vou lá aqui, ó. Eu tenho aqui criar um novo arquivo e criar uma pasta. Então criei uma pasta. Vou chamar ela de CSS. Pronto, tá lá. Por enquanto não tem nada, né? Então se eu clicar nela aqui, ó, tá vendo que a setinha ficou para baixo. Então tudo que eu criar agora, né, tá entrando dentro dessa pasta subpasta CSS, tá? Não quero trabalhar nisso. Então, ó, quando essa flechinha está apontada para a direita, né, os arquivos que você criar vai estar dentro da pasta, né, Rock dos anos 70. Tá? Então aqui, ó, eu vou criar um novo arquivo. E já vou antecipando colocar o nome dela, index.html. Tá? Então tá lá. Bem, já vou aproveitar também e vou colocar dentro do arquivo CSS, né, o meu arquivo de estilos. Então eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de estilos.css. Tá lá. Tá vendo? Ó, o arquivo estilos.css ele está dentro da subpasta CSS, tá? Então, ó, eu vou vamos trabalhar aqui e vamos chamar o nosso index.html que está aqui. Então agora vamos lá. Vamos criar nosso arquivo. Ó. Então agora eu vou aqui no HTML. Então para gerar aquela
página, né, aquelas informações iniciais do HTML, basta colocar aqui, ó, o exclamação, né, final de exclamação, e o Enter, só isso. Pronto, ele já completou para a gente, né, com a estrutura básica de um arquivo HTML. Eu vou mudar algumas coisas aqui, ó, a linguagem padrão, tá? Em vez de inglês, você de PT, português, Brasil, PT-BR, tá? E vou trocar o nome aqui, ó, chama página, né, página das bandas de rock dos anos 70. Ok? Eu já vou aproveitar também aqui, ó, e colocar nosso link para o arquivo CSS, tá? Então link com ele, né? Tá? Aqui vamos colocar, ó, real está relacionado igual, tá? Então, ó, aqui vamos colocar o nome do arquivo, é estilos.css, tá? E o href, ou seja, onde é que ele está? Então, href igual, né? Vou colocar aqui dentro, ó, css barra, tá? Estilos, tá? E fecha aqui o nosso link. Ok? Legal. Então, ó, agora vamos ver o que eu vou colocar no body. No body, que a gente tinha que colocar mesmo, né? Deixa eu ver, só voltar lá. É só colocar, ó, o div class container, né? Então vamos criar só a nossa div lá. Então ele vai estar dentro do body. Então aqui é div, né? Div class igual container, tá? Fecha, pronto, tá aí, tá? Se eu quiser já, né, gerar esse arquivo, então é só clica no botão de direito do mouse em cima do index.html, tá? E open, né, live server. Então lembra que essa extensão live server, né, serve para a gente automaticamente, né, atualizar nossa página na web, né? Então vem aqui, deixa eu ver, ela gerou aqui numa outra página. Então deixa eu trazer essa, ó, a página está aqui, ó, tá? Ou seja, não tem nada, né? Não tem nada dentro dela. Vamos deixar ela aqui, tá? Que mais? Bem, criamos a página. Vamos configurar, ó, passo 2, configurar o container no CSS. Então vamos lá no CSS e vamos colocar isso daqui, asterisco, abre chaves, né, fecha chaves. Então lembra que asterisco, abre chaves, fecha chaves, serve, é a parte do reset, né? Ou seja, a gente zera, né, alguns valores, né, de uma página HTML, dependendo do navegador. Então cada navegador pode ter algumas inicializações de páginas diferentes das outras, né, dos outros concorrentes, tá? Então costuma-se, né, você para começar um novo projeto, né, então supõe-se que vamos zerar tudo, né, ou seja, em qualquer navegador a gente começa do zero, deixa tudo zerado, né, e depois a gente atualiza. Então são essas duas coisas que a gente vai trabalhar aí, tá? Deixa eu só trazer aqui, ok? Então, ó, é isso aqui que vai fazer, né? Então, ó, box sizing, vamos colocar com border box. Então isso significa que o tamanho, né, da caixa vai incluir, né, a borda, tá? A margem, né, vai ficar zerada e o padding zerado também. Então isso significa que o conteúdo vai ficar grudadinho, né, na margem esquerda, tá? E lá no container, então aqui vou dizer, então o container vai ser a div py, né? Então nela é que a gente vai colocar a informação display grid, tá? Então coloquei o display grid, então agora significa que dentro do container, né, eu tenho agora um arranjo bidimensional, tá? Quantas linhas, quantas colunas? Então, ó, por isso que a gente vem aqui, ó, grid template rows. Então aqui eu vou definir, né, a quantidade de linhas
de linhas e qual é a largura dela, né? Tá? Então, ó, a primeira linha ela vai ter 800 pixels, que faz referência, né, ao topo, tá? 40 pixels aqui, ó, para a parte de menu. Aqui que eu lembrei que tinha, sabia que tinha uma coisa que eu esqueci. Tá? A parte principal vai ser 200 pixels, né? E o footer, né? O rodapé 40 pixels, tá? E de colunas ele vai ter 200 pixels, duas colunas, né? Uma com 200 pixels e outra com 150 pixels, né? Então aqui cabe uma observação que é o seguinte, né? A minha página vai ser feita assim, ó. Eu vou ter um cabeçalho. Tá? Vai ter um cabeçalho aqui, uma área, eu vou chamar, aqui não, tá? Ele vai ter um outro bloquinho aqui, ó, né? A parte de menu. Então, ó, aqui vai ser o topo, tá? Aqui vai ser a parte de menu. O que vai ser essa parte do menu? Então, ó, no topo a gente vai colocar o logotipo, né? O detalhe, um cabeçalho da minha página, vai ficar aqui. Tá? Eu vou criar um logo, né? Vou colocar ela aqui, né? E o nome da página. Aqui embaixo, né? Ela vai ter uma altura um pouquinho menor, vai ser a parte do menu, ou seja, são as opções, né? Tipo, se eu clicar num botão chamado sobre, né? Vai ter informação a respeito, né, do que é aquela página, quem criou, né? Aquelas informações básicas, tá? Vou colocar uma outra coisa, um sistema de ajuda, né? Uma de, sei lá, uma série de coisas aqui, né? Vou colocar uma. Ainda não imaginei algumas opções aqui, tá? Então vai ter umas 3 ou 4, né? Menuzinhos aqui que quando eu clicar, né? Vai fazer isso. Bom, aqui, ó, em vez de eu colocar, né, uma área para colocar 3 bandas, eu vou mudar um pouquinho o projeto. Vou colocar aqui, ó, um bloco que eu vou chamar de principal. Tá? Então, em vez de aparecer as 3 bandas, vou colocar uma banda só aqui, ó. Tá? E aí vai depender, né, de um menu que eu vou colocar aqui do lado, tá? Então aqui vai ser um tipo um menu, tá? Então vai ter várias opções aqui, eu vou clicando, né, e selecionando as informações da banda que eu quero, tá? E finalmente aqui, ó, vai ter o meu rodapé. Então aqui vai ser o meu rodapé, tá? Então, a informação, quando eu escrevi lá, né, o tipo assim, ó, o display, né, lá no container, né, ó, lá no container, ponto container, abre chaves, display grid, tá? Eu ativei a possibilidade de eu criar coisas desse tipo, né? Quando eu criei, coloquei essa opção aqui, grid template, traço rows, tá? Eu defini o número de linhas que eu vou ter aqui, o número de. Então, ó, vai ter uma aqui, ó, topo, 2, 3, né? E 4, ó, tá? Então, ó, vai ser uma aqui do topo, uma do menu, uma linha que vai ter 2 blocos, né? Um bloco principal, um bloco menu, e outra linha que vai ter o rodapé, tá? E está definido assim, ó, 80 px, 40 px, 200 px e 40 px. Então, ó, esse 80 está dizendo que, né, que esse espaço aqui, ó, vai ter 80 pixels, tá? Depois, ó, 40, né? 40 vai ser daqui até aqui, ó. Aqui vai ter 40. 200 pixels, ó, vai ser daqui até aqui. Então aqui vai ter 200 pixels e 40 pixels, tá? Que é para o rodapé. 40 pixels é no rodapé, tá? Bem, aí eu tenho informação, eu vou dar informação do grid template columns, né? Que vai estar assim, ó, dois pontos, 200 pixels, 150 pixels, tá? Ou seja, ó, eu vou ter duas colunas, uma coluna com 200 pixels
outra com 50 pixels, né? Que é exatamente, né, esse espaço aqui, ó. Aqui até aqui vai ter 200 pixels e daqui até aqui 150 pixels. Ok? Já vou aproveitar também e colocar aqui, ó, as nossas coordenadas, tá? Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho, né, uma linha. Então, ó, essa linha aqui, ó, né, é a linha 1, tá? Essa daqui, ó, é a linha 2, essa daqui, ó, linha 3, linha 4, linha 5. Ok? Tá vendo que, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, mas em termos de coordenada linha são 5, né? Desde, ó, da linha 1, linha 2, 3, 4 e 5. Né? Linha coluna, ó. Linha coluna tem, ó, essa primeira, que é 1, aqui, ó, que é 2, e essa aqui, que é a 3. Tá bom? Então a gente vai usar isso aqui como modelo, né? Então vamos voltar lá. Então, ó, por isso que eu coloquei aqui, né? Ó, contain, display grid, display template rows, né? 4 linhas, grid template columns, 2 linhas. Ok? Então vamos colocar essa informação lá dentro da estilos, né? Então vamos aqui. Então agora vamos lá no estilos, tá? E vamos colocar então asterisco, então aqui, ó, é a parte do reset. Então aqui vai ser box size, border box, tá? E mais margem, 2 pontos, 0, ponto e vírgula, e padding, 0, ponto e vírgula. Ok? Agora vamos lá, né, o container. Então, ponto container, né? Container, chaves. Vamos colocar lá, display, né? Vai ser do tipo grid, né? Agora, grid templates row, né, que vai ser, ó, 80 px, espaço 40 px, espaço 200 px, espaço 40 px. Definir as linhas, grid, agora colunas, né? Colunas 200 px, né? E 150 px. Ok? Vamos salvar isso aqui, Ctrl S, né? Se a gente for ver lá no arquivo, não, aqui, ó, não mudou nada, tá, gente, ó, né? Por enquanto ainda está uma tela vazia, né? Não está aparecendo nada aí. Bem, vamos lá vendo, seguindo, qual é o próximo passo. Então, o próximo passo, vamos criar os elementos semânticos, né? O header, o nav, main, site e footer, tá? Então, diferente do div, né, que é a classe genérica, as tags semânticas dizem ao navegador e aos robôs, né, o significado do conteúdo, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que as tags semânticas do HTML, header, main, footer, site e nav, são elementos que definem o significado do conteúdo, não apenas sua aparência, né? Elas estruturam a página de forma lógica para navegadores, mecanismos de busca, né, o SEO, acessibilidade, substituindo o uso genérico de div, né, por tags que descrevem a sua função. Então as principais tags são essas aqui, ó. Header, ela vai definir o cabeçalho de uma página ou de uma seção, contendo geralmente logotipo, título e navegação principal, tá? Essa tag nav, né, então ela agrupa links de navegação com menus principais ou submenus. Sua principal utilidade é estruturar os menus de navegação, né, principais, facilitando a interpretação com navegadores, motores de busca, né, tecnologias assistidas como leitores de tela, tá? A tag main, ó, indica o conteúdo principal, né, daí o nome main, né, exclusivo da página. Deve ser usado apenas uma vez por conteúdo, né, por documento. Tá?
A side, não, define o conteúdo de apoio, né, com barras laterais, anúncios ou links relacionados que não fazem parte do conteúdo central. Né? Funcionam como uma barra lateral, não um sidebar, e boxes de destaques, glossário, biografia do autor ou links relacionados. Então é isso daqui que eu vou utilizar para a gente fazer uma relação, né, de várias bandas aí. Tá? E o footer, né, define o rodapé, então contém informações de autoria, copyright, contados, né, links finais. Então, por exemplo, aqui que eu vou colocar, no rodapé que eu vou colocar, por exemplo, as redes sociais, né, Instagram, Facebook, coisas desse tipo, eu vou colocar ali. Tá? Que mais? As tags semânticas proporcionam uma série de vantagens, né, como acessibilidade, os leitores de telas, né, entendem a estrutura para usuários com deficiência visual. Tá? Então isso é bastante interessante, né, e bastante útil para pessoas que têm alguma dificuldade, né, em enxergar essas páginas aí. Tá? O SEO, né, que é o Search Engine Optimization, então são os motores de busca, né, como o do Google. Essas tags permitem uma melhor compreensão da hierarquia e relevância da página. Então por isso que é muito bom utilizar. Então por isso que aquela primeira página que nós fizemos não tinha nada disso. Então vamos rearrumar aquela página, né, já pensando nesse tipo de coisa. Tá? E outra coisa é, né, a manutenção. Ó, deixa os códigos mais limpos, legível e organizado. Tá? Então é sempre em busca disso, né, de organizar melhor a informação, deixar ela bem legível, né, e um código mais limpo, mais fácil da gente codificar. Tá? Legal, então a página, agora como é que a gente vai estruturar essa página? Então, dentro da página do container, né, eu vou colocar agora, né, as nossas tags. Né? Lembra que que a gente tinha feito antes, a gente colocava uma série de divs, né? Então, vários subdivs, né, dentro da div container. Né? Aqui eu estou fazendo diferente. Em vez de div, eu estou usando as tags semânticas. Então, começar com a header, né, com nav, class. Eu estou colocando assim, gente, ó, na ordem aqui, mas na verdade não precisa ser nessa ordem, pode ser em qualquer ordem. Tá? É lá no CSS que a gente vai dizer onde é que cada um desses blocos vai ficar, vai ser posicionado. Aqui no HTML, né, ele só tem aí, né, o que deve ter na página, na página web. Tá? Onde ela vai estar, isso fica a cargo do CSS. Ok? Então vamos colocar, né, essas informações ali. Tá? Então vamos voltar lá para o nosso Visual Code. Tá? Vamos colocar ela ali. Deixa eu minimizar essa página. Então ó, vamos colocar ela aqui, né? Então nós vamos começar colocando isso aqui vai ter que ser no index.html. Então ó, aqui dentro vamos colocar então ó, nosso header, né? Tá? Eu vou colocar todas aqui e depois eu vou preencher elas, tá? Então depois vem o nav, depois vem o main, né? Main, fecha. Depois vem a site, né? A side. E finalmente vem o footer. Tá? Então aqui, ó, aqui eu vou colocar também, ó, a gente tinha feito isso lá na outra página, tá? Né? Dentro das divs. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui uma class, né? Eu vou chamar aqui de caixa, tá? Então aqui vai ser uma class, ou seja, essa header, né, vai ter lá no CSS, vou definir o que tem, né, dentro de uma classe do tipo caixa, tá? Então todas as propriedades visuais que tiver dentro dessa classe caixa, ela vai estar sendo, né, utilizada pelo header. O header vai ter isso também. Então tudo que definir dentro da classe caixa, né, ela vai ser herdado, o header, né, vai herdar todas essas características, tá? Eu vou colocar isso, ó, em todas, né, em todas as nossas tags semânticas, ó, aqui, ó, também, tá? Então vai ser então algumas propriedades visuais que vai ser comum a todas essas caixinhas, todas essas tags, tá?
Só tem um probleminha, né, gente? Que algumas dessas tags podem ter, eu quero que tenham coisas diferentes, né? Tá? Mas se eu colocar, por exemplo, uma propriedade que vai ser exclusiva, né, da tag main, ela não pode, né, ser utilizada pela tag header, senão vai dar uma confusão. Tá? Então eu preciso criar, né, um tipo de classe, mas que seja personalizada para cada uma, né, dessas tags aí. Tá? Então a gente encontra uma solução para isso no HTML, que é definir um ID, né, um identificador. Então, ó, ID tudo minúsculo, eu vou definir o seguinte, olha, que no caso da classe header, tá, ele vai ter um ID que eu vou chamar de topo. Tá? Então, ó, tudo que eu defini em propriedades visuais lá no identificador topo só vale para o header porque foi colocado para ele, aqui, ó, tá? Na nave também eu vou fazer a mesma coisa para ele, né? Então vou colocar aqui um ID igual, aqui vou chamar de menu, né? Aqui outro, ó, no caso do main, né, vamos colocar um ID, eu vou chamar de principal. Principal, tá? No aside a mesma coisa, né? Um outro identificador personalizado que eu vou chamar aqui, de barra lateral, tá? Barra lateral, né? E no menu, no rodapé, a mesma coisa, né? ID igual a rodapé, tá? Bem, se eu salvar e olhar na página, não vai aparecer nada ainda, tá? Então só para a gente ver, né, alguma coisa ali, ó, eu vou colocar no header, né? Vou escrever lá topo, tá? Então na hora que aparecer na página, pelo menos a palavra topo vai aparecer lá. Então significando que, né, a tag está ali, né? Que o bloco está ali. Aqui é a mesma coisa, eu vou chamar de menu, né? Que mais, ó? Aqui chamando de principal, então aqui vai ser o principal, aqui vai ser, vou chamar de barra lateral, né? Barra lateral, aqui é texto, tá, gente? Aqui não tem nenhuma cuidado, e aqui vai ser o rodapé, tá? Deixa eu dar uma separação aqui pra gente ver onde é que começa e termina cada um desses caras. Legal, tá assim, tá? Vamos salvar ele, né? Ctrl S para salvar. Deixa eu ver se o estilo está salvo, né? Vamos salvar de novo, vamos ver a página lá, como é que ela ficou. Deixa eu ver onde é que ela tá. Tá aqui, ó, tá? Então, ó, na hora que eu atualizei a página, já apareceu. Então, ó, aqui tá, não, o topo, o menu, principal, banda lateral e rodapé, tá? Então, eu ainda não posicionei, tá? Então ele está na posição padrão. Como eles são, eles são do tipo bloco, eles vão ficar um embaixo do outro, tá? Um embaixo do outro, ok? Que mais? Vamos colocar aqui, ó, né? Eu pedi para fazer isso aqui, né? Ó, no próximo passo, ó, lembrando que a principal diferença é que o ID é um identificador único para um único elemento na página, né, como um ID igual a nome. Ideal para JavaScript, né, elementos exclusivos, enquanto o class é reutilizável para agrupar estilos, né, múltiplos elementos, né, classe nome. No CSS a ID usa cerquilha, né? Então na hora que eu for definir alguma coisa, né, no CSS para o identificador, eu preciso colocar, né, o símbolo de cerquilha antes do nome do identificador, tá? Quando é classe, né, a gente coloca um ponto, ó. A gente já estava usando isso, né, normalmente o ponto, ok? Que ele está falando aqui? Aqui eu só estava colocando, como todos eles estão dentro de uma caixa, né, uma classe caixa, tá? Eu só vou estilizar ela para a gente ver lá na página HTML, né, a fronteira, né, dessa caixa, tá? Então eu vou colocar na caixa uma cor de fundo, né, esse light blue, né, um azul bem clarinho, e colocar uma borda, né, de 1 pixel, né, preta nela, tá?
Então só para a gente ver como é que ela vai ficar. Então, porque ó, do jeito que ela está aqui, ó, como ela não tem borda, né, então, e não tem cor de fundo, né, parece que elas são 5 linhas, né, separadas uma da outra. Tá? Então vamos voltar aqui, ó, eu vou colocar, então, definir uma propriedade para caixa, né, então, ponto caixa, né, background color, colocar esse light blue, tá? Light blue, essa cor aqui, ó. Tá? E para borda, né? Então lá na borda vai ser tem uma borda de 1 pixel, uma cor sólida, né? Solid, e vai ser uma cor preta, black, tá? Muito vivo, tá bom? Então ó, dá uma olhada só, gente, ó. Aqui tá a página, né? Deixa eu trazer um pouquinho para colocar aqui bem do lado, ó. Tá? Eu vou salvar ela, né? Ó, vou dar um Ctrl S, que não salvou. Ah, faltou atualizar aqui, ó. Ctrl S. Ué? Que não foi? Class caixa. Que não atualizou? Ponto caixa, background color, class. Será que se aparta estilos no index? Ah, esse index está dentro da pasta do CSS. Deixa eu tirar ela daqui. Como é que faz para colocar? Eu tenho que tirar ela daqui. Botar ela para cima. Vou ver se dá para colocar ela. Deixa eu ver se eu Ctrl C. Acho que agora vai. Tá? Menu, tá? Ué, por que ele não tá? Index. Ponto href. Link. CSS. Aqui. Estilos. Ué, não sei por que não tá salvando. Tá? Background, caixa, display, boxing. O que tá esperando? Parece que aqui ele só tá enxergando, não, o index. Deixa eu apagar esse cara aqui. E aí. Ué, ele devia div class, o que eu fiz errado aqui? Class, nave, identificador, tá certo. Estilos, ponto class. Estilos. Ah, aqui, tá errado aqui, né, gente, ó. Aqui não é real, né, estilos.css. Oh, né? Aqui é o style. Style sheet, tá? É um tipo de definir que tipo de arquivo que é, né? Então é uma planilha de estilos, né? Uma folha de estilos, tá? Agora sim, tá? Vamos salvar, tá? E salva aqui. Mas por que ele não tá? Index style sheet. Style sheet href
estilos.css, né? Então, agora sim. Tá? É o nome do arquivo estilos.css. Agora sim, ó. Tá vendo, ó? Ele ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Isso porque eu estou usando, né, display grid, tá? Né? Então, ó, ele foi colocando em duas colunas, né? Então, ó, a primeira coluna veio um menu topo, né? Ele está na ordem que está lá no HTML, tá? Né? Eu coloquei, defini primeiro o topo, depois o menu, né? Como tinha duas colunas só, então a principal veio para a esquerda, barra lateral e rodapé, tá? Ele ainda não está obedecendo aquelas, né, dimensões, né? Porque ele está colocando com uma forma, um posicionamento padrão, tá? Eu não coloquei nada ainda de posicionamento aí, tá? Então agora vamos trabalhar nisso, tá? Então vamos lá. Legal. Então, ó, lá na apostila, então depois disso, não, depois disso, então, ó, vimos que ficou desse jeito, né? Topo, menu principal, barra lateral, rodapé, tá? Vamos incluir um separador entre os blocos, né? Tá vendo que eles ficaram muito ficou grudado, né? Um do outro, tá? Então vou colocar um gap, né? Você nessas entre linhas e entre colunas, né? E esse gap, ó, vai ser de 5 pixels e ele vai ficar assim, ó, tá? Entre uma coluna, um bloco e outro, entre uma linha e outra, tem uma separação de 5 pixels. Entre uma coluna e outra, uma separação de 5 pixels. Bom? Então, vamos lá. Vamos colocar isso aí lá no container, né? Então, lá no container, vamos colocar um gap, tá? Igual gap 2 pontos de 5 px, tá? Então, Ctrl S, vamos ver como é que ela ficou agora. Ali, ó, tá? Então ficou agora com, né, uma separação aí de 5 pixels. Ok? Seguindo, vamos lá ver o que o próximo passo. Configurando os indicadores topo, menu principal, né, barra lateral e rodapé no arquivo CSS. Então, para fazer o posicionamento desses blocos, vamos usar a propriedade Grid Area, né, que eu estava vendo na prova lá, tá? Vista na última aula. Essa propriedade CSS é usada para nomear áreas, né, em um container grid ou posicionar itens rapidamente usando 4 valores, né? Então, ó, linha início, linha fim, coluna fim, tá? E aí vamos fazer isso para os para as 4 tags, né? O topo, o menu, o principal, a barra lateral e o rodapé, tá? Então, ó, como eu vou colocar isso naqueles identificadores, né, que estão personalizando cada uma daquelas tags. Então, na tag header, né? Lembra que eu coloquei um ID topo, tá? Então, na hora de colocar no CSS, em vez de colocar ponto, ó, ponto é para class, tá? Então, quando é ID, eu coloco um cerquilha, tá vendo? Ó, coloquei o cerquilha aqui, tá? Então, o topo vai ficar, ó, 1/1/2/3, né? Então, coordenada 1, 1, né? E coordenada 2, 3. Então, só vendo lá naquele rascunho que eu fiz, ó, tá vendo? Ó, essa coluna aqui, ó, esse topo, ele vai começar aqui, ó, nesse ponto, né, de coordenada linha 1, né, coluna 1, e vai até, ó, esse pontinho que está aqui, ó, que é a linha 2, né, coluna 3. Ó. Então, vai ser daqui, ó, esse ponto aqui, a esse ponto aqui. Esse ponto aqui tem coordenada 1/1, e esse aqui tem coordenada, ó, 2, 3, tá? 2/3. Então vai ser 1, 1, 2, 3, tá? Então vamos lá só fazendo isso. Então aqui, ó, vamos colocar, né, para cada uma dos indicadores. Então vamos colocar aqui, ó, arroba cerquilha, né, topo, e aqui dentro definir um grid área, tá? Então, ó, era 1/1,
barra 1, barra 2, barra 3. Tá? Vamos ver só como é que ele ficou, né? Só para a gente ver como é que ficou a estrutura. Vou dar um Ctrl S, né? Salvar isso e vamos ver no arquivo. Tá? Ué, não mudou nada? Ah, tá. Então, né? Ctrl S. Por que ele não guardou nada? 1, 2, class, ID, legal, 1 barra 1 barra 3. Vamos colocar todos, vamos ver o que é. Deixa eu copiar aqui. Pode ser que seja por causa dos outros. Tá? Tá, então depois do topo vem um menu. Tá? O menu vai ter coordenadas 2, 2, 1, 3, 3. 3, 3. Depois do menu vem o principal, né, que tem coordenadas 2, 1, 3, 3. Tá? Depois o principal tem a barra lateral, barra underscore lateral, né, que tem coordenadas 3, 2, 3, 2, 4, 3. E finalmente, né, o rodapé, que é 4, 4, 1, 5, 3. Tá? Vou colocar aqui. Ué, o que aconteceu? O que eu estou esquecendo agora? Grid. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo aqui. Deixa eu ver. Na coluna é 80 pixels, 40, 240 px. 200 pixels, grid. Ok. Topo, caixa, topo, menu, principal, ID topo, header class de topo, fechou. Class caixa, fechou. Display. Por que ele não tá? Container, padding, coluna, equiló 5, grid área, 2, 1, pau, barra lateral. Mas tá certo. Ctrl S, Ctrl S. Topo, cadê o menu? Né? O menu sumiu. Foi. Menu grid área. 2, 1. Na pé. Index. Body. Div, class no container. Header. Caixa topo. De topo. Nave. Class. Assign.
Gente, não sei onde é que está o erro. O link está certo, né? Porque agora ele está lendo uma folha de estilos. Estilos está aqui. Box size, border box, container, template, get sync, caixa background. Ele está fazendo isso. O topo, o menu. Por que o menu sumiu? Dois, três. Menu 2, 1, 3, 3. Menu principal. Opa, aqui é 3, 1. 3, 1, 4, 2. Opa, principal tá. Eu coloquei a coordenada 3, 1, 4, 2. 4, 2. E barra lateral 3, 2, 3, 2, 4, 3. E o rodapé 4, 1, 5, 3. Vamos ver. Salvar. Agora sim, ó. Agora ficou legal. Tá? Agora já estão dentro da medida, né? Para ver isso, ó, vamos carregar um inspecionar, tá? E vamos ver aqui, ó, deixa eu aumentar aqui e ver a parte do layout grid. Deixa eu ver, ó. Layout, styles, console. Aqui. Div. Ó, tá vendo, ó, gente? Ó, eu cliquei aqui no Chrome, né? Nessa opção inspecionar, né? E normalmente ela aparece assim, ó, né? Se você clicar no grid aqui, ó, vamos colocar de novo, ó. Tá vendo que tá aparecendo as coordenadas, ó? Tá? Então, ó, isso aqui é o próprio Chrome que tem, né? Então, ó, então esse pontinho aqui, ó, esse canto superior esquerdo, né? Tem coordenadas 1, 1. E aqui, ó, né, vai ter coordenada, ó, linha 2. Tá vendo que a coluna tá dando menos 4, ó? Esse menos 4 aqui, né, significa que menos 4 é isso, né, que tá escrito. Nossa, tem 3. 1, 2, 3. Ah, tá. Né, ele tem, ó, essa opção de numerar da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3, tá? Mas, ó, e na vertical, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas ele pode ser assim também, ó, menos 1, né? Menos 2, menos 3, menos 4. Aqui é o eixo reverso, tá? Então, normalmente, né, na vertical, ele pega de cima para baixo, tá? Mas eu posso também ter uma contagem de baixo para cima. Quando for de baixo para cima, né, as coordenadas ficam negativas. Então, por isso que está aparecendo no meio. Opa, né? Deixa eu ver se aumenta um pouquinho mais. Ó, tá vendo? Ó, tem um menos 1 aqui, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá? E na horizontal também, ó, eu posso ter a notação, ó, 1, 2, 3 da esquerda para a direita, mas eu também posso ter da direita para a esquerda, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então essa coordenada superior aqui, ó, é 1, 1, mas essa daqui, ó, esse ponto aqui, eu posso traduzir como coordenada 2 e 3, né? Ou 2, né, e menos 1, tá? Porque se eu estiver fazendo aqui, ó, da direita para a esquerda, essa coordenada de linha é menos 1, né? É a última, tá bom? Tá? Então, no Chrome aqui, ou no Chrome acho que o Firefox também tem, o Edge também tem essa opção. Então é só você clicar aqui no botão direito do mouse, né, e clicar no inspecionar. E vai abrir essa telinha aqui, ó. Tá? Vamos deixar ela assim só para a gente poder observar, né, essas coisas, detalhes.
tá? Vamos voltar para lá e vamos consultar o próximo, né? Então fizemos isso, colocamos separador, definimos a área e ficou dessa maneira, tá? Aqui, ó, é só mais um detalhezinho, né? A gente vai falar sobre na classe caixa. Vamos colocar um padding de 10 pixels, né? Para separar um pouquinho mais esses blocos. E vamos alinhar o texto, né? Colocar centralizado. Então, o topo, em vez de ficar, né, para lá e para cá, vamos deixar ele todo mundo centralizado. Não ficar assim, né? Ó. Tá vendo que ele está alinhado para a esquerda? Vamos deixar ele, né, centralizado, tá? Então, vamos lá na folha de estilos, vamos colocar isso. Né? Isso vai lá no caixa. Né? Então, ó, aqui, ó, vamos complementar. Padding de 10 px, né? E text align, né? Align center. Na apostila da aula passada tem todos esses parâmetros ainda, né? Então, ó, vamos só mostrar para vocês aqui, né? Como a página vai ficar. Então, olha, se eu der um Ctrl S, né? Tá vendo? Ficou toda ela centralizada, né? Tá? Então, né, tem agora todos o texto, o menu principal, o lateral, estão todos eles centralizados. Legal. Bem, já dá para ver um outro problema que a gente tem aqui, que é o seguinte. Deixa eu só aumentar isso daqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Tirar esse especial, voltar para o tamanho. Tá, aqui eu tenho a página cheia, né? Tá com nossos blocos aqui todos estruturados, tá? Tem um probleminha aqui, ó, tá vendo que eu tenho esse espaço enorme aqui, ó, que tá vazio, né? Tá? Mas se eu encolher ela na janela, né? Tá vendo que nada acontece aqui, né? Nesses blocos. Mas olha só o que acontece se eu diminuir um pouquinho mais esse espaço, ó. Tá vendo que eu não consigo ir mais, ó, para frente, né? Porque chegou no limite, né, desse espaço. Isso é um problema, né? Se você tiver rodando a tua página em monitores de tamanhos diferentes, tá? Né? Como eu defini todos os tamanhos, né, em pixels, né? Eu vou ter um probleminha aí na hora de eu redimensionar essa janela, né, em monitores de tamanho diferentes, tá? Então, eu tenho um jeito de a gente fazer isso daqui, que é o próximo passo, né? O passo 5 aqui, ó. Opa. Né? Então, o próximo passo 5, é fazer a ocupação da página para toda a área da tela. Então, ó, vamos fazer a página ocupar toda a tela, independente do tamanho do monitor, né? Definindo a altura e largura da tela como sendo o tamanho do monitor utilizado. Então, em vez de ficar só aquela parte vazia, eu quero que os meus blocos, né, ocupem toda a área da página. Tá? Como é que eu faço isso? Ó? A primeira coisa que eu vou fazer é definir a largura e a altura da minha página, né, como um 100%, né, da tela, da largura na tela e 100% da altura. Para isso, ó, eu vou escrever assim, ó, width, em vez de eu colocar a quantidade de pixels, né, eu vou colocar assim, ó, 100 VW. O V vem de viewport, né, ou seja, o tamanho do teu monitor. E o W é de width, né, a largura. Então eu estou definindo que a largura da minha página, né, ocupa 100%, tá, da largura do meu vídeo. Tá? O height é a altura, né, e está escrito aqui, ó, 100 VH. O V é de representação da tela toda. O H, né, seria da altura. Tá? O range da altura. Então, eu estou definindo que a altura da minha página vai ocupar 100% da altura, né, da minha tela. Tá? Bem, além disso, ó, tá vendo que aqui, ó, né, na hora de definir as colunas, o tamanho das colunas, para a linha 3,
Ó, eu coloquei aqui, ó, um FR, tá? Eu tirei aqueles 200, acho que era 200, né? 200 pixels e substituí por um FR. Então o que quer dizer isso, ó? Né? A coluna, a primeira linha vai ter 80 pixels. Então daqui até aqui continua tendo 80 pixels. 40 é a próxima, né? 40 pixels é do menu, ó. Aqui vai ter 40 pixels, tá? A terceira linha, ela vai ter isso daqui, ó, né? Equivale a um FR. E a última, né? Ó, essa daqui vai ter 40 pixels, tá? Quanto que vale, né, esse pedaço aqui, ó? Então, esse pedaço, essa pergunta era uma das perguntas que estava lá na prova, tá? Então, 80 pixels para a primeira linha, 40 pixels para a segunda linha, isso é fixo. Tá? Então, mesmo se você mexer na tela, no tamanho, vai continuar sendo 80 e 40 de rodapé. Agora, esta área principal aqui, ó, essa largura, essa altura, né, corresponde sempre a uma fração do que sobrou. Tá? Então, se a minha janela aqui, ó, essa janela tem, sei lá, 500 pixels, tá? Desses 500 pixels, ó, 80 vai ficar aqui, 40 vai ficar aqui e 40 vai ficar aqui embaixo. Tá? O que sobrar, né, vai ser uma fração inteira, ó, vai ter todo esse espaço aqui. Ó, tá? Então, isso quer dizer que mesmo que se eu pego essa janela aqui e dou uma esticada horizontal, né, esses 80, 40, 40 vai permanecer, mas essa área do meio aqui, ó, ela vai esticar. Tá? Se eu diminuir, né, comprimir essa janela, tá, esse espaço aqui também vai ser comprimido. Né? Mas o cabeçalho, né, o menu e o rodapé vai continuar sempre com o mesmo valor. Tá? Eu fiz também a mesma coisa, olha, nas colunas, na primeira coluna eu coloquei um FR. Então, significa que, ó, a segunda coluna tem 150, então daqui, ó, até aqui, continua sendo 150, e esse resto, ó, daqui até aqui, né, vai ser o meu 1FR. Tá? Se eu diminuir a tela, esticar ela aqui na horizontal, né, esse espaço que sobrou vai ser o novo valor do FR. Né? Então eu deixo um valor genérico aqui. Né? Esse valor de FR vai depender do qual é o tamanho da tela. Tá? Então vamos ver como é que ela fica lá. Então vamos ver o nosso arquivo. Então eu vou mudar isso lá no container. Né? Então lá no container, né, eu vou colocar aqui, ó, né, o width. Então aqui vamos colocar, ó, a largura, né? Então o width vai ser 100 VW, tá? A altura height também vai ser 100 VH, tá? Aqui, ó, opa, VH. Aqui, ó, esses 200 pixels, né? Eu vou substituir por 1 FR. E aqui também vai ser 1 FR. Tá? Só toma cuidado, se você for usar, né, essa notação, né, fracional, tá? Então a largura e a altura tem que ser definidas desse jeito, tá? Né? Ou alto, tá? Acho que o alto também funciona. Tá? Então vamos salvar isso daqui e vamos ver como é que ficou a nossa página. Tá? Onde é que está a página? Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Então ó, eu vou esticar, ó. Tá vendo? Não muda. Tá? Tá vendo que o topo, o menu, lateral, a barra lateral, rodapé, né? Elas ficam sempre como, mas a principal, né, tanto se eu esticar ela ou comprimir ela, tá, a área do principal vai se alterando, tá, com relação a isso. Ok? Então isso significa que toda vez que eu criar o meu cabeçalho, esse cabeçalho vai ficar sempre fixo, né? O menu também vai ficar sempre, vai acompanhando o topo, e o rodapé também. O conteúdo principal é que, dependendo do como você tiver a tela, né, ela vai ocupar esse espaço que lhe sobra. Tá?
Um outro detalhe que eu não estou fazendo ainda aqui, né, é como é que a gente projeta isso para monitores de pequeno tamanho, por exemplo, um celular. Né? Se você colocar isso no celular, ela vai ficar muito horrível, né? Não vai ficar legal essa divisão aqui. O melhor seria colocar todas elas um embaixo do outro, tá? Então a gente vai, logo mais para frente, né, a gente vai começar a colocar as opções, né, para telas pequenas, né, para mobile, né, como é que a gente pode fazer um projeto que possa tanto ser utilizado em desktop, né, ou em smartphones, ou em tablets, né, onde eu tenho monitores de tamanho menor, né, e ele vai se adequando nesse tipo de coisa. Legal? Eu acho que é só isso, deixa eu ver. Isso aqui. Então, ó, nos próximos passos a gente vai montar, né, as páginas das bandas de rock a partir, né, desse novo, né, nova estrutura, né, desses blocos aí. Tá bom? Também que não é muito difícil, né? Se você for organizado, planejar a tua página, né? Bota lá numa folha quadriculada, né? Imagina como é que vai ser a largura, né, dos teus bloquinhos ali, estrutura isso, né? Depois você monta aí no CSS, né, como é que vai ficar essa estrutura, tá? Bom, então a partir de agora a gente vai começar a preencher esse conteúdo. Então na próxima aula a gente vai começar, né, a planejar o cabeçalho, né, o menu e o rodapé, tá? E depois vamos preencher a parte do conteúdo principal, né, e a barra lateral.